poder partilhar algo de Deus, algo que o Senhor semeou ao meu coração e poder compartilhar com esta igreja, amém? Queridos, estamos aqui diante do Evangelho de João. Eu creio que muitos irmãos que aqui estão, é de conhecimento esta sagrada escritura, este sagrado texto, inclusive o que nós acabamos de ler, mas todos nós precisamos ter um entendimento e a compreensão de qual é a objetividade desta escritura. João, ele escreve a toda a igreja, o escrito de João, ele é destinado à igreja. E João, ele vai se referir a Cristo como Salvador. João, ele também se refere a Cristo como o servo sofredor e também como Messias. Então, João, ele tem a objetividade dentro do seu contexto de trazer Cristo como o Salvador da humanidade, aquele que foi enviado por Deus para salvar a humanidade. Então, este é o grande objetivo desse descrito, deste texto tão sagrado que nós acabamos de ler. E aqui eu tenho um versículo bastante óbvio, objetivo, que está em João, capítulo de número 3, versículo de número 17, e vai abreviar toda essa biografia que nós fizemos aqui. Perceba que vai dizer: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então perceba que no contexto histórico de João, ele vai trazer esta objetividade de Cristo como Salvador, como servo sofredor, que iria se entregar a si mesmo em favor da humanidade, em favor dos nossos pecados. Então esse é o objetivo maior do Evangelho de João. Capítulo de número 4, a qual nós acabamos de ler, nós entramos aqui num contexto histórico deste capítulo, e é onde nós vamos observar um diálogo que Cristo tem com uma mulher samaritana. Então aqui, irmãos, eu quero poder extrair deste texto algumas características e alguns argumentos que serão aplicáveis a nós. Eu quero partir do versículo de número 1, para que nós possamos entender o contexto e entender o que Deus quer falar conosco nessa noite, amém? Olha aqui, capítulo de número 4, versículo de número 1 diz: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava, mas discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Então, no primeiro momento, nós temos aqui uma observação dentro desse contexto, a qual Jesus, ele está diante desses fariseus que tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, e ainda que Jesus mesmo não batizava, mais os seus discípulos batizavam. E aqui Jesus, ele deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Versículo de número 4 vai continuar dizendo: e era-lhe necessário passar por Samaria. Então aqui nós já observamos que há um propósito do Senhor de Jesus Cristo de passar por Samaria, porque eu creio que em Samaria Jesus
já havia de quebrar o protocolo que havia entre judeus e samaritanos. Todos nós sabemos, dentro do contexto histórico bíblico, que judeus e samaritanos não se davam muito bem. E Jesus, ele queria sim quebrar esse protocolo, porque nós vemos dentro desse contexto que há necessidade dele passar por Samaria. Versículo de número 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Então aqui, irmãos, nós já percebemos que Jesus, ele tinha este propósito no seu coração, de passar por Samaria. Percebemos que aqui não é uma coincidência bíblica, não, ou uma coincidência sobre a leitura que nós fazemos em cima do texto, mas sim que há um propósito divino dentro desse contexto bíblico. E percebemos aqui que Jesus, ele tinha um propósito de passar em Samaria, porque dentro deste propósito, o Senhor iria executar uma de suas missões, que eu creio que era exatamente quebrar este protocolo de intriga, de contrito entre judeus e samaritanos. Versículo de número 7 diz: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Perceba que aqui já é quebrado um protocolo. E como nós temos conhecimento dentro do contexto bíblico, dos ensinamentos que nós temos no cristianismo, Jesus, ele é costumeiro em quebrar protocolos. E Jesus aqui, a partir deste momento, ele quebra este protocolo. Por quê, pregador? Jesus, ele quebra este protocolo, porque Jesus era judeu, e esta mulher era samaritana. Então, a partir deste momento, nós já vemos que há um mover de Deus sobre este lugar, sobre esta cidade. Perceba que no versículo de número 7, ele está dizendo: veio uma mulher de Samaria tirar água, e Jesus se referiu a ela. Jamais um judeu iria se referir a um samaritano, jamais um samaritano iria se referir a um judeu. Versículo de número 8 diz: porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Perceba que Jesus, nesse exato momento, ele está sozinho. Os seus discípulos vão para uma banda de outra cidade comprar alimento, comprar comida. E Jesus se depara com essa mulher. Há uma quebra de protocolo, há uma quebra de evidências entre judeus e samaritanos. Agora, neste exato momento, o Senhor marca um encontro com esta mulher, e eu quero já aplicar esse texto em nossos corações. Hoje, nesta noite, o Senhor marcou o encontro com você aqui, e se há um protocolo sobre a tua vida, Jesus está quebrando este protocolo aqui nesta noite, porque ele marcou este encontro com você. Então perceba, os discípulos se dispersaram de Jesus, claro que ao seu comando. Versículo 9 diz: disse-lhe, pois a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então veja o que eu disse de início. Jesus, ele veio para quebrar protocolo. Judeus e samaritanos não se conversavam, não se falavam. Havia um contrito religioso entre eles. Porém, Jesus, ele vem e quebra esse protocolo, quebra esse contrito, e há um diálogo entre ele e esta mulher. Claro que Jesus, ele tinha em mente o seu propósito, em cumprir e executar o seu ministério.
Percebemos aqui que a mulher, ela vai testemunhar deste contexto que nós abordamos aqui. Ela vai se referir a Jesus dizendo: como podes tu se referir a mim, sendo judeu? Como podes tu falar comigo, sendo eu mulher samaritana? Versículo de número 10. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, em que é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirás, e ele te daria água viva. Ou seja, o próprio Jesus estava dizendo a ela: olha, mulher, se tu soubesse quem está falando com você, seria o contrário. Não seria eu que estaria lhe pedindo água, mas era tu que estaria me pedindo algo de beber. Olha que Jesus vai dizer aqui, vai se referir a ela: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ou seja, esta água viva que Jesus estava se referindo, não era esta água que nós bebemos, não é esta água aqui que mata a sede humana, não. Jesus estava se referindo à água viva que iria saciar a sede interior daquela mulher, e nunca mais ela haveria de ter sede, porque a sua sede seria saciada, iria jorrar de dentro para fora. Então vamos lá, olha o que ele diz, versículo 10: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Versículo 11, disse-lhe a mulher: Senhor, se tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? Olha só, ela está perguntando para o Senhor: se o Senhor não tem com que tirar a água, aonde está essa água viva? Como o Senhor irá conseguir me dar esta água viva que o Senhor está se referindo? Olha o que ela diz no 12: és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Olha o 13, Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. É o que Jesus está se referindo a nós aqui hoje. Qualquer que beber desta água aqui, ela vai saciar a nossa sede por algum momento, mas da água que ele oferece, que ele vai se referir aqui no versículo de número 14, olha o que ele diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ou seja, nessa noite aqui, o Senhor está trazendo uma palavra de vida eterna, e é por isso que Ele marcou esse encontro com vocês que aqui estão. Não tenha este momento aqui como ocasionado, não. Não tem este momento aqui, meus irmãos, como uma mera coincidência, porque não é. O Senhor marcou um encontro aqui com você hoje, porque Ele tem palavra de vida eterna, e Ele tem o poder de saciar a sua sede, como também tem o poder de saciar a sua fome. Talvez você tenha buscado refúgio em outras coisas, talvez você tenha buscado refúgio em seres humanos, talvez você tenha buscado refúgio na matéria, pois o Senhor está se referindo a você aqui hoje, que Ele é o teu refúgio.
que Ele é o pão que irá te alimentar e dar sustância para que você permaneça firme e constante. Ele é a água viva que vai saciar a tua sede, ou seja, é Ele que vai estar te regando o seu interior constantemente, para que você nunca venha secar, para que você nunca venha desfalecer. Então não tenha este momento aqui hoje como uma mera coincidência, porque não é uma mera coincidência nós estarmos aqui hoje. O Senhor marcou esse encontro conosco. O Senhor marcou esse momento conosco aqui para tratar conosco, assim como Ele tratou com essa mulher samaritana. Perceba que Jesus, Ele quebrou o protocolo, porque Ele poderia entrar no enjuriamento de outros samaritanos. Outros samaritanos poderiam ver Jesus ali diante do poço de Jacó. Ou seja, Jesus ele correu risco. Mas mesmo assim ele quebrou o protocolo para marcar um encontro com aquela mulher e cumprir o seu propósito. E assim o Senhor o fez aqui hoje. Hoje o Senhor marcou este encontro com você para que o propósito dele fosse se cumprir sobre a sua vida. E vai se cumprir. Versículo de número 15, olha o que a mulher diz. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água. Veja que a mulher, ela já começa a perceber, não na sua ótica humana, mas a sua visão espiritual já começa a se expandir, porque ela já não está olhando para Jesus na ótica humana, como um ser comum, porque todos nós sabemos que Jesus, ele era 100% divino, como também 100% humano. Mas veja e perceba que no versículo de número 15, a visão desta mulher já começa a se amplificar. Já não é uma visão humana, mas sim uma visão espiritual. Perceba que ela se depara com Jesus e vai se referir a ele dizendo: disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água. Será que hoje você pode abrir a tua boca e dizer: Senhor, me dá desta água, porque é desta água que eu preciso para me manter constante, é desta água que eu preciso para me manter vivo diante da tua presença. Será que nessa noite você pode levantar a tua mão e dobrar os teus olhos ao Senhor e dizer: Senhor, eu preciso desta água, me dai desta água, Pai, eu tenho sede desta água. Olha o que diz. Disse-lhe a mulher: Senhor, dar-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Versículo 16, disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Perceba que Jesus tinha um propósito muito grande. Não só de mostrar para aquela mulher que ele tinha o caminho para a vida eterna, como também de mostrar para ela que ele era o próprio Deus, que ele era o próprio Messias. Então veja no diálogo, versículo de número 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Olha o versículo 17. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Olha o 19 agora, como ela reconhece ao Senhor, irmão. Por isso que é importante. Por que eu me referi aqui dizendo que nós não estamos aqui por uma mera coincidência? Que nós estamos aqui hoje diante de um propósito. E este propósito vai gerar um mover de Deus sobre as nossas vidas aqui hoje. Porque é o que o Senhor está fazendo aqui hoje, é um mover sobre o interior desta mulher. Perceba que de início Jesus, ele quebra o protocolo,
Jesus, ele tem um encontro marcado com esta mulher. Jesus, ele mostra o caminho para a vida eterna, e Jesus se apresenta como o próprio Deus para aquela mulher. Olha aqui, ó. Versículo 17. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Olha só, olha a visão da mulher se abrindo. Por isso que quando a gente está dentro da igreja, irmãos, e nós temos aqui um encontro marcado com o Senhor, a gente precisa ter a nossa visão ampla, estar ciente sobre aquilo, o que Deus quer se referir a nós e o que Ele quer tratar conosco. Olha aqui, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Olha o 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Olha o 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê que agora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Olha aqui, ó. Jesus está falando para ela, basicamente assim, para você entender: crês que eu sou o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso? É basicamente isso, irmãos. Olha Jesus dizendo: disse-lhe Jesus à mulher: crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, porque o próprio Pai estava de frente para ela, e naquele momento era um momento de ela prestar a sua adoração ao Pai. Olha aqui: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Olha aqui, olha o que Jesus vai tratar com ela agora, no versículo 25, e olha como a visão dela agora se abre, quando Jesus se refere a ela. E é isso que acontece quando o Senhor está se referindo a nós, irmãos. Quando o Senhor está se referindo a nós, a nossa visão se abre, não fica somente na nossa ótica humana, porque o grande erro do cristão hoje é só viver pela sua ótica. Não, quando nós entramos aqui, isso aqui é um ambiente espiritual, é um momento de adoração a Deus. Então é um momento em que Deus está falando conosco, e nós estamos prestando a nossa adoração a Ele. É um momento em que Deus está nos alimentando, quebrando protocolos. Por que protocolos? Talvez essa mulher tenha buscado refúgios em vários âmbitos da sua vida. Talvez essa mulher tenha buscado estratégias segundo as suas próprias convicções. Mas o próprio Jesus quebrou protocolos para alcançar a vida daquela mulher, e é o que Ele está fazendo aqui hoje. O Senhor está quebrando protocolos para me alcançar e para também te alcançar nessa noite, para que você beba dessa água e não sinta mais sede, para que você também sacie a sua fome e não sinta mais fome, tenha um alimento voltado para a vida eterna. Então vamos lá, versículo 25, olha como a visão dela abre, olha como o protocolo se quebra em ambos, tanto Jesus quebrando o protocolo, quanto a mulher quebrando o seu próprio protocolo, ou seja, o seu próprio ego, a sua própria humanidade, deixando de lado, se esvaziando de si mesmo. E olha o que ela diz, versículo 25, a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando Ele vier, nos anunciará tudo.
Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Olha só, o próprio Senhor se revelando àquela mulher, e é isso que Deus está fazendo aqui hoje. O próprio Deus está se revelando a nós aqui agora, e dizendo que é Ele mesmo que está falando conosco, que não há necessidade de você buscar refúgios humanos, físicos, sentimentais, não, porque Ele está se colocando como o próprio refúgio, perdoador de pecados, o caminho para a vida eterna. Ele está se apresentando para nós aqui hoje, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não tem outro caminho. Por mais que nós viemos aqui a juntar argumentos e argumentar segundo a nossa própria convicção, não existe outro caminho, o caminho é Ele. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse para Filipe: Filipe, estou tanto tempo convosco e procure aonde está o Pai. Ele disse para Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus estava se apresentando para aquela mulher dizendo: eu sou aquele que perdoa pecado, mulher. Eu sou aquele que conhece você por inteira. O próprio Jesus estava falando para ela: olha, o nosso encontro aqui não foi mera coincidência. Eu vim aqui para que você conheça o Deus que deve ser adorado. Oh, glória! Olha aqui, ó. 27, e nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? 28, deixou pois a mulher o seu cântaro. Veja que a mulher já não está mais preocupada com a água física. A mulher já não está mais preocupada com a água que sacia a sede humana. Não. Olha o que ela faz aqui. Ela deixa o seu cântaro e vai até a sua cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Olha só, ela mesmo testificou: Ele é o Cristo, Ele é o Messias, é Ele quem fala comigo. Porque naquele exato momento ela sentiu que as suas próprias adversidades, as suas necessidades foram supridas diante do que Jesus falava para ela. Quanto mais ela argumentava com Jesus, Jesus estava suprindo através da palavra que Ele direcionava a ela. Olha que Jesus se referiu para ela: mulher, esta água que você tira do poço de Jacó, essa água que você está tirando, essa água física, presencial, essa água que nós podemos sentir ela pode saciar a tua sede por um momento, mas a água que eu te ofereço, ou seja, Jesus estava se referindo a ela, aplicando a nós. Jesus estava falando assim, ó: o alimento que eu te ofereço, você não precisa e não tem necessidade de buscar refúgios em outras ocasiões. Você só precisa desta água. É esta água que vai fazer com que você permaneça vivo. Então perceba que Jesus, neste diálogo aqui, Ele supre as necessidades dela. E é o que o Jesus quer fazer aqui conosco. Vamos aplicar o que nós lemos aqui. Porque nós percebemos aqui, vimos dentro do texto, que além da mulher receber, e a sua ótica humana ser fechada, e ser aberta à espiritual, ela testifica do que ela viu. Ela testifica do que ela sentiu. Então ela não busca mais refúgio.
Ela não busca mais argumentos para se defender, porque ela mesmo disse com a sua boca e testificou que não tinha marido. E Jesus disse para ela: e os 5 que você tem também não são o seu marido. Jesus revelou para ela que ela estava cometendo pecado, porém, os pecados dela naquele exato momento foram perdoados. Então não era necessário que ela buscasse refúgio, argumentos para a sua defesa, porque Jesus já tinha justificado aquela mulher, e por ela ser justificada, ela testifica do Deus que ela presenciou, do Deus que ela sentiu. E é isso que o Senhor Jesus quer fazer conosco aqui hoje, irmãos. Talvez você tenha buscado adeptos, refúgios, em ocasiões, segundo as suas próprias convicções, e o Senhor está falando: eu sou a água, eu sou o pão, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E nós estamos buscando refúgio em outras coisas, talvez até entrando em questionamentos conosco mesmo, uma briga interior, uma oposição interior, e o Senhor está dizendo: eu sou o que limpa, eu sou o que restaura, eu sou o que restitui, eu sou o que lava, eu sou o que cobre com o meu sangue, eu sou o que lava com o meu sangue, eu sou o que dou novas vestes. É o próprio Deus, Ele está se colocando como refúgio. E os samaritanos, eles tinham um costume da época de adorar nos montes, de ir para os montes, prestar as suas orações, segundo a sua religião. E Jesus disse: olha, a hora é essa, mulher, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é em monte, é agora. Você não precisa subir no monte para ir me adorar. Eu estou na sua frente, me adora agora, porque eu estou diante de você. Eu sou o seu refúgio, eu sou o teu advogado, eu sou o teu juiz, eu sou aquele que te justifica diante dos homens. Então o próprio Deus estava falando com aquela mulher. Então perceba que há uma incredulidade muitas vezes da nossa parte. Nós queremos buscar refúgio, argumentos para a nossa defesa, sendo que nós temos um juiz e um advogado ao nosso favor. Só que o Senhor, Ele quer que também nós testifiquemos disso, como também Ele quer que nós nos exponhamos diante da tua presença. Veja que essa mulher, ela se expôs diante de Jesus, expondo o seu pecado. Olha, eu não tenho marido. Jesus disse, porém, disse bem, disse a verdade, e os 5 que você tem também não são seus. Ela se expõe, ela se abre. E esse é um dos nossos erros, quando nós não se abrimos a Deus, quando nós não queremos se expor ao Senhor. Muitas vezes nós buscamos refúgio no ser humano. Ser humano é falho, ser humano é errante. Por isso que o próprio Senhor diz, quando tiveres algo para contar para mim, entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho, coloca a tua cara no pó, erga o teu olhar aos céus e diga ao Senhor, e Ele responderá as tuas orações, porque Ele é o justo, Ele é o juiz, Ele é o advogado. E muitas vezes nós percorremos caminhos obscuros, caminhos segundo as nossas estratégias. Nós queremos portas de escape, mas Jesus está dando a porta de escape para essa mulher e dizendo para ela, eu sou a porta, e você só vai poder entrar por ela, porque eu sou a porta. Veja que Jesus, no contexto bíblico, no contexto histórico, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, Ele vai se referir como eu sou, porque Ele é o único caminho a qual nós devemos percorrer. Ele é o único caminho que nós devemos buscar. Ele é a única direção que nós deveremos ser guiados por Ele.
Não tem outro caminho. Ou seja, Jesus, ele marcou este encontro, não foi uma mera coincidência. Jesus tinha um propósito, claro, de tirar aquela mulher do pecado que ela estava vivendo, porque ela estava sendo oprimida pelo pecado, escravizada pelo pecado, e mostrando para ela que por ele é possível ser quebrado protocolos, evidências, obstáculos, barreiras. E Jesus quebrou para chegar até ela, assim como Jesus também quebrou para te trazer aqui hoje, para que você ouvisse essa palavra. Jesus te trouxe aqui hoje para ouvir este alimento, que Ele é o teu caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É Jesus, é Jesus, não tem outro, não tem outro a quem ser adorado. Porque quando nós buscamos refúgio em outras coisas, nós distinguimos Jesus. Quando nós buscamos refúgio em outras coisas a não ser Ele, porque Ele aguarda nós. Jesus, Ele nos aguarda a nos prostrarmos diante da Tua presença e temos Ele como nosso refúgio. O que o Salmo de número 46 vai nos ensinar, e é bem óbvio e fato o que eu estou dizendo aqui para os irmãos, e bíblico. Olha como ele vai se referir aqui, através da inspiração do salmista, inspirando o salmista. Olha o capítulo 46 de Salmo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Talvez aquela mulher estava passando por momentos angustiantes, oprimida pela sociedade, oprimida pela religião que exercia, que confessava. Porém Jesus veio para quebrar o protocolo. Eu sou o teu refúgio, eu sou o único digno de ser adorado, sou eu que dou água e nunca mais você vai sentir sede, mulher. Se você beber dessa água, essa água vai jorrar como uma fonte de dentro para fora, você nunca mais terá sede. Ou seja, o Senhor estava falando, as tuas necessidades serão supridas a partir do momento que você tomar e beber dessa água. Olha o versículo de número 2 do Salmo 46. Pelo que não temeremos, porque se Ele é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia, o que nós vamos temer? A quem nós devemos recorrer? A quem nós devemos prestar a nossa adoração? A quem nós devemos buscar refúgio? Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio. E quando Jesus fala do rio, o salmista está falando do rio aqui, ele está falando dessa água viva. Olha aqui, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Olha isso daqui, meus irmãos. O santuário da morada do Altíssimo. Aí vai dizer, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará no romper da manhã. Ou seja, Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele está presente em todos os âmbitos da nossa vida. Só cabe a nós a recorrer a quem? A Deus. Por que eu disse, há um dos grandes erros nossos de recorrer aos estados físicos, humanos? Porque os argumentos humanos são falhos. A estabilidade física, ela é falha. Mas a palavra de Deus, ela dura para sempre.
A palavra de Deus não passa, ela dura para sempre. Então era isso que o Senhor estava se referindo para ela: eu sou o teu refúgio. Basicamente o Senhor estava falando: eu sou, eu estou e eu faço. Olha quando ele vai dizer aqui, no versículo 9 do Salmo 46, olha o que diz: ele faz cessar as guerras. Ó, quem faz cessar as guerras? Talvez você esteja passando por tribulações psicológicas, sentimentais, financeiras, e o Senhor está falando aqui através dos lábios do salmista: ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Olha o 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Sabe o que o Senhor está falando aqui para você hoje? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe o que o Senhor queria dizer para aquela mulher? Se aquieta, mulher, porque sou eu que perdoo o pecado, sou eu que salvo, e eu hoje vim trazer aqui para você beber desta água que vai jorrar para a vida eterna. Ou seja, Jesus estava falando para ela: hoje eu vim trazer para você a vida eterna. Jesus estava mostrando para aquela mulher que ele era o caminho, e era o único caminho que poderia justificá-la. E Jesus é o único caminho que pode te justificar. Não existe outro caminho. Não existe argumentação humana que expresse outro caminho. Jesus é o caminho. Ele disse para Tomé, e Tomé no Evangelho de João, capítulo de número 14, traz uma tipologia sobre a igreja. Tomé ali naquele versículo, ele representa a igreja. Porque muitos dentro da igreja já não acreditam no próprio Deus poderoso, que Ele pode reivindicar de forma soberana sobre as nossas vidas. E tem muitos assim hoje dentro da igreja. E o Senhor vai se apresentar a Tomé e responder a sua argumentação, que hoje, por boa parte da igreja expressa essa argumentação: Senhor, mostra-nos o Pai. Aonde está o Pai? Aonde está Jesus? É esta uma das argumentações que nós construímos. Aonde está o Senhor? Eu estou sofrendo tanto. Aonde está Jesus nessa ocasião? Eu estou passando por tantas tribulações, mas a gente nunca recorre àquele que pode nos dar o refúgio para as nossas tribulações. A gente não vai diante do teu trono pedir para Ele estratégias, argumentos estratégicos espirituais para que Ele nos direcione. E Jesus está trazendo você aqui hoje para tratar isso com você. A quem você tem recorrido. E Ele está marcando esse encontro aqui hoje com você, para te mostrar que Ele é o único caminho. A gente tem que parar, irmãos, com a tal da imaturidade espiritual. Porque a gente, quando acontece algo tribuloso em nossas vidas, a gente quer recorrer a pessoas. E o Senhor está falando aqui: eu sou o refúgio, fortaleza bem presente no dia da angústia. Olha aqui, isso é muito forte. É o próprio Deus falando. Eu sou, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Era o que Ele queria mostrar para aquela mulher: eu sou o teu socorro. Basicamente o que Jesus queria dizer para aquela mulher samaritana: hoje eu vim te socorrer, porque você estava perdida e eu vim te salvar. Olha para a gente entender o contexto que nós entramos aqui, e aplicando em nós. Perceba que eu disse que nós iríamos absorver lições daqui, e é uma das padrões bíblicos e lições bíblicas que nós temos que ter em mente, em recorrer a quem? A Deus, a quem nós professamos, a quem nós anunciamos, a quem nós adoramos. Nós temos que recorrer a Ele.
Nós temos que parar com aquela coisa de crente, irmão, ser reclamão, de pregador, ser reclamão, querer construir questionamentos sobre a Bíblia, sobre Deus. O próprio Deus se refere na Bíblia que Ele é o refúgio. Ele se refere na Bíblia, o eu sou, Adonai, Jeová Jireh, o Deus que provê. Ele mesmo se opõe, porque Ele é Deus. O próprio Jesus está se opondo, porque Ele é o próprio Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, um ser autoexistente, de atributos alcançáveis e de atributos inalcançáveis, atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Então veja, é o próprio Deus se referindo a nós aqui hoje. A quem você tem recorrido? O Senhor está te trazendo aqui para que você adquira estratégias. O Senhor te trouxe aqui hoje para que você pare de construir argumentos de questionamentos. Questionar o porquê das coisas, o porquê está acontecendo aquilo, o porquê está acontecendo isso. O Senhor está trazendo você aqui hoje para que você busque estratégias. O Senhor te trouxe aqui hoje para quebrar protocolos, evidências, barreiras, impedimentos que estão sobre a sua vida. Talvez, meu irmão e minha irmã, você não está conseguindo se sobressair dessa situação que você está passando, porque você tem recorrido a lugares obscuros, a pessoas erradas. E o Senhor está falando, eu sou o refúgio. Perceba que no Salmo de número 46, nós temos 3 evidências do atributo de Deus, que são atributos incomunicáveis, que são exclusivos deles: a onipotência, a onisciência e a onipresença. Olha por que eu digo isso. No versículo 1 vai dizer, Deus é, ou seja, Ele é o Todo-Poderoso, é Ele que tem o poder. Ou seja, onipotência, onipresença. Olha o versículo de número 5. Deus está, onipresença. É um poder exclusivo de Deus, um atributo exclusivo dele. Quando ele fala, eu estou, ele está vendo o que você está passando. Ele está vendo o que você está sofrendo. Ele está presente nas situações tribulosas que você está passando. Mas que o poder dele se manifeste, é preciso que você recorra a ele. É preciso e necessário que você chame o nome dele. Olha aqui, no versículo de número 9 do Salmo. Ele faz, ou seja, representa a onipotência de Deus. Ele faz. Se ele quiser mudar a tua história, ele vai mudar. Mas não só depende dele, depende de você também. Para que Deus mude a sua história e o seu estado, lembra da pregação passada? É necessário uma postura, um posicionamento nosso. Às vezes a gente quer buscar as nossas próprias opiniões, seguir o nosso intelecto, e deixamos um Deus tão poderoso de lado. Um Deus que pode escrever uma nova história, um Deus que pode mudar a nossa história. Um Deus que pode intervir em várias situações, como Ele pôde intervir na situação dessa mulher samaritana. Talvez se Ele não intervisse nesse caso da mulher samaritana, ela poderia permanecer no pecado e ser uma mulher perdida eternamente. Mas Ele veio para quebrar protocolo, e é isso que Deus faz. Talvez você não está achando porta de escape para a situação que você está passando, e Deus está falando aqui hoje, eu tenho a porta de escape. Eu tenho estratégia para te dar.
Só que para isso a gente precisa dar credibilidade. Não adianta eu vir na igreja e não dar credibilidade para aquilo que está sendo me ensinado. Eu preciso absorver o que está sendo ensinado para mim. Eu preciso aplicar na minha vida cotidiana, como cristão, como servo de Deus. A própria palavra servo, no seu original, na sua tradução original, ela tem um significado de escravo. Nós somos escravos de Deus. Quem disse que ia ser fácil? Quem disse que as coisas iam cair de mão beijada? Não iam. Jesus, ele nunca vai se referir na Bíblia que as coisas seriam fáceis para nós. Olha a posição de um servo. Um servo na época do Egito, na época de Judá, Jerusalém, na época do Novo Testamento, Antigo Testamento, o servo ele não sabia o que fazer para o seu senhor, porque ele sempre queria fazer o melhor. Ele sempre queria agradar a Deus. Ele sempre queria agradar o Senhor. Então, por mais que muitas vezes o intelecto humano, o ego humano viesse tomar posse de si, o servo ele ia ali, abaixava a guarda, ia, não, meu Senhor, eu quero te atender. Não, meu Senhor, eu preciso recorrer ao Senhor. O servo ele sempre apresentava o quê? O melhor para o seu Senhor, no servir, na adoração. E era isso que o Senhor estava buscando daquela mulher samaritana. Olha, chega de religiosidade. Chega desse negócio de vocês ir para o monte. Olha eu aqui, eu estou aqui. Sou eu que dou a água viva. Sou eu que sou o pão da vida. Sou eu que sou o seu refúgio. Sou eu que sou o seu socorro, mulher. Então recorra a mim. Então é isso que Deus está trazendo para nós aqui hoje, meus irmãos. Observe bem e absorva bem o que está sendo pregado aqui. É um mover de Deus sobre a nossa vida, mas para que o mover de Deus se manifeste sobre a nossa vida, nós precisamos abrir o nosso coração. Não adianta eu estar dentro da igreja com o coração fechado. Não adianta tudo que está sendo pregado aqui hoje entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não adianta. A sua vinda vai ser vã aqui. A sua entrada vai ser vã aqui. É necessário que você absorva o que Deus está te instruindo, no que Deus está te exortando. São fundamentos necessários para que nós permaneçamos firmes e constantes. Fundamentos que Deus está passando para nós, porque a vida cristã ela não é fácil. A vida cristã ela é movida por lutas, por pelejas. Perceba que aqueles que tinham chamada de Deus, aqueles que eram escolhidos de Deus e foram escolhidos por Deus para exercer tal ofício, eles sofreram, foram martirizados, alguns crucificados, alguns decapitados. Por quê? Defenderam a sua fé, defenderam a um Deus existente, que foi crucificado lá no Calvário, mas no terceiro dia ele ressuscitou e vive para todo sempre. Então perceba que esses homens, eles não morreram segundo as suas próprias concupiscências. Esses homens morreram com uma convicção, crendo que Jesus é o Cristo, que morreu naquela cruz, mas ressuscitou e vive e vai voltar para buscar a sua igreja. Então é isso que nós temos que entender, que nós estamos aqui hoje buscando um Deus verdadeiro, um Deus que quer nos dar estratégia, um Deus que quer nos dar porta de escape. E você, meu irmão e minha irmã, é muito inteligente o suficiente para absorver o que Deus está falando aqui hoje. Vamos parar de recorrer outros caminhos. Vamos parar de recorrer pessoas humanas, porque muitas vezes nós recorremos pessoas erradas.
não pessoas espirituais, não pessoas a qual Deus nos revelou. Pessoas que muitas vezes vão nos dar argumentos estratégicos que vão nos levar a perecer. Então busquemos a quem? A Deus, porque certamente se o homem olhar para Deus, ele não vai cair, mas se ele olhar para o homem, certamente cairá. Amém? Que Deus abençoe, exalte ao Senhor com as palmas para Jesus. Amém, meus irmãos? Queridos, me perdoe pela minha sensibilidade física. Eu não passei bem por esses